obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ARS. Só 2 ou 3 pequenas precisões. Certamente, por lapso, o Sr. Presidente referiu-se na sua intervenção ao Sistema Nacional de Saúde, mas penso que o que nós estamos aqui a debater é a organização dos serviços do Serviço Nacional de Saúde. O sistema, enfim, é uma certa concepção que inclui os privados nesta lógica, e eu, enfim, penso que não estará aqui a intervir preocupado com a saúde financeira dos privados e, portanto, a discussão é sobre o Serviço Nacional de Saúde. Uma outra questão tem a ver com o facto, a propósito dos centros de saúde e das listas para médicos de família, se ter referido aos doentes por lista. Penso que seria mais correto falarmos em utentes, até porque os cuidados primários de saúde têm como uma das suas vocações fundamentais a promoção da saúde e não apenas acudir à doença. Aliás, seria muito curioso perguntarmos o que é que tem sido feito para que estes magotes de gente, que pelos vistos existem, que estão sem ter cuidados primários de saúde, sejam contactados e atraídos a virem fazer o seu acompanhamento com regularidade para evitar a doença e promover a saúde. Isso é que seria uma política muito interessante. Claro que ninguém tem nada contra, tudo temos a favor, com que se eliminem e se expurguem das listas de médicos, dos utentes nos médicos de família, os óbitos, os cruzamentos de dados. Só não se percebe porque é que isso não foi já feito há mais anos. Toda a gente fala nisso, mas ninguém faz. E não se percebe, então, porque é que se havia esta preocupação, não se começou por aí, antes de avançar para esta outra questão, que é completamente diferente, de criar 2 listas de utentes que têm que ter os mesmos direitos e devem ter os mesmos direitos. E, portanto, isso tudo que o Sr. Presidente diz e que o Ministro diz, faria muito sentido se tivessem começado por aquilo que é óbvio e que é evidentemente redundante. E não foi isso que fizeram. Não foi isso que fizeram. Juntaram logo uma outra componente que é muito mais duvidosa e com efeitos imprevisíveis e certamente duvidosos. E, portanto, há essa questão que é essencial. O Sr. Presidente da ARS diz que a ARS não promove empresas de trabalho temporário. Promove todos os dias. Porque quando a ARS, evidentemente por indicações, orientações do Ministério da Saúde, não permite a entrada de profissionais para os quadros dos hospitais e dos centros de saúde, está a promover as empresas de trabalho temporário. Quando impõe uma limitação das horas extraordinárias, quando se sabe que os serviços para funcionar, devido à política dos últimos anos, precisam delas, está a promover as empresas de trabalho temporário. Que todos os dias promove, ao contrário do que o Sr. Presidente aqui disse. Bom, e portanto, o que se está aqui a fazer não é preservar os postos de trabalho contra os interesses da população. Não. O que se está aqui a fazer com a política do Governo e da ARS é a não preservar e a não criar os postos de trabalho que são essenciais, porque nós no Serviço Nacional de Saúde não temos profissionais a mais. Temos profissionais a menos na maioria das profissões que estão dedicadas aos cuidados de saúde. Bom, quanto à maternidade Alfredo da Costa, eu queria dizer que todo o discurso do Governo e da Administração Regional de Saúde nesta matéria parte de um pressuposto. É preciso fechar a MAC. E depois encontra as várias justificações. E este é que é o caminho errado. É evidente que a questão pode ser discutida. E deve ser discutida com abertura. Agora, todo o vosso discurso é partindo da conclusão. E esse é que é o problema que nós vemos aqui. E depois dizem, o edifício precisa de investimentos. Pois então porquê é que não se fizeram os investimentos? E depois dizem, bom, mas houve uma programação que pode ser desadequada do XLO. Mas quem é que fez essa programação? E depois dizem, vai haver uma nova dimensão no Hospital de Todos os Santos. Mas onde é que está o Hospital de Todos os Santos? Onde é que está? Qual é a previsão da sua construção? Onde é que está previsto no orçamento? Quando é que vai ser construído o Hospital de Todos os Santos? Porque é que nós estamos aqui a discutir uma integração da maternidade Alfredo da Costa no Hospital de Todos os Santos que ninguém assume quando é que vai ser construído? O Ministro não assume, a não ser que o Sr. Presidente da ARS nos venha aqui dar uma garantia que o Ministro não nos tem dado. Suponho que não. E, portanto, toda esta questão é construída ao contrário. É preciso fechar a MAC. E agora vamos lá ver o que é que se diz para justificar o encerramento da maternidade Alfredo da Costa. Depois, invoca-se uma diminuição do número de partos. Ninguém discute que ela exista. Vamos ver se é com esta dimensão. Isso também está por demonstrar. Mas o número de partos
é o único fator a ter em conta na preservação de uma instituição como esta. Então o conjunto de especializações, de serviços próprios, o banco de leite humano, a procriação assistida, que foram sendo criados e muitos outros em que é preciso aumentar a resposta e a especialização, não têm nenhum interesse para o Serviço Nacional de Saúde e para a população. Só conta o número de partos. Então a maternidade Alfredo da Costa é apenas conhecida por ter muitos partos ou por ter um grau de especialização, de segurança, de qualidade, de referência, que a leva a ser uma instituição indispensável no panorama da nossa saúde materno-infantil. Essa é que é a marca, não é o número de partos. O número de partos conta, com certeza que conta. O número de partos é tudo. Não, não é tudo. E os senhores querem fazer com que ele seja tudo. Depois, diz-se também que há o problema do edifício. O Sr. Ministro disse-nos outro dia, ali no debate do plenário, que nós estamos fixados no edifício. Não. Podemos construir a MAC noutro sítio qualquer. Desde que seja a MAC. Desde que não seja uma repartição por vários sítios em versão diminuída, ou, como disse ali o Sr. Deputado Nuno Reis, na medida em que for possível, das equipas que atualmente temos. Porque não basta preservar cada equipa. As equipas e os serviços da MAC têm aquele sucesso porque funcionam de forma integrada numa instituição que tem uma vocação dedicada à saúde materno-infantil. E não funcionarão da mesma forma se forem desagregadas ou se forem integradas numa instituição em que esta vocação própria não tenha autonomia total, incluindo financeira. E este é que é o problema. Portanto, não basta falar do edifício. O edifício pode ser um qualquer... Está a ter problema de tempo. Vou já terminar, Sr. Presidente. Pode ser um qualquer... Está a beneficiar do mesmo tratamento, mas agradecer que vá beneficiando. Vá acabando, se faz favor. O problema não é o edifício. O edifício pode ser um qualquer desde que tenha condições. O problema é a estrutura organizacional. E é isso que está a ser posto em causa. E depois nós não falamos só nisto na teoria, porque nós estamos a ver o que é que está a acontecer pelo país todo e qual é a prática das belas teorias de reorganização, em que tudo ficaria na mesma, em que tudo seria assegurado, e depois na prática não é. Porque a ordem é reduzir e reduzir e reduzir. E é isto que se quer fazer à maternidade. A maternidade é uma instituição de referência em todos os aspectos, científico, técnico, dos sentimentos das pessoas. E isso não é despiciando na política de saúde. E é isso que tem que continuar a ser. Se for desmantelada, desagregada, deixa de ser uma instituição de referência. Porque ela não é apenas a soma das partes. O todo é mais do que a soma nas partes, no caso da maternidade Alfredo da Costa.